tarde a todos, boa tarde Jamile, boa tarde Roseli. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês neste momento aqui. E nós estamos com a 7ª edição da Festa Literária de Congonhas. E com muita satisfação nós realizamos esse período de reflexão sobre a importância de Congonhas num contexto cultural, literário, religioso e social, né? Infelizmente, nossa festa literária não será presencial este ano. Ela terá também essa participação virtual e aqui, de um modo especial, nessa primeira discussão nossa, ela foi decorrente, originária do material que vocês duas, com muita propriedade, com muito conhecimento, com muita dedicação, fizeram acerca dos 300 anos de Minas Gerais, que é comemorado no dia 2 de dezembro, mas que aqui hoje, com a nossa festa literária, vamos discorrer sobre esse material rico que vocês disponibilizaram aos nossos alunos. Meu agradecimento mais uma vez e os meus cumprimentos por um material tão rico. E aí eu quero apresentar para vocês também que a cada ano nós temos um lema. Nós temos um tema a ser desenvolvido. Mas como hoje nós estamos especificamente para falar neste momento aqui dessa gravação dos 300 anos, mas os 300 anos consolidados com a imagem de Congonhas, não é a imagem de Congonhas, às vezes as pessoas falam que Congonhas é a imagem de Minas, não. O santuário, ou seja, a basílica, o contorno, o adro com os profetas é a imagem de Minas. Eles representam, o conjunto representa a imagem de Minas. E isso para nós é um orgulho. Iniciou-se em 2004 essa votação e foi consolidada em 2004. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha outro tipo de meio virtual para contato, foi telefonema. Me lembro que Sabará estava, Ouro Preto estava, outras cidades, né? E aí, com isso, Congonhas ganhou dentro do conjunto da obra, que é a igreja, o adro com seus profetas, caracterizou-se então a imagem de Minas. E aí eu vou apresentar a vocês, para todos os nossos participantes aí, que são credenciados no nosso canal. A Roseli Rezende Lima, levanta a mãozinha, Roseli, porque aí fica sabendo quem que é a Roseli. Ela tem a formação em quê? Bacharelado em Economia pela Universidade Federal de São João, né? E licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto, com especialização no ensino da matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como professora de matemática nos anos finais do ensino fundamental, também no ensino médio, e atualmente trabalha como professora dos anos iniciais do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino de Congonhas, né? É um orgulho tê-la como professora, tá? E a Jamile Tatiana Lima Barbosa Cruz, graduada em Logística pela Unipac, né? Graduada em Pedagogia e cursando Psicopedagogia na Unicesumar, é isso? Unicesumar? Unicesumar. Isso. E é de onde Unicesumar. Professora dos anos iniciais e fundamental da Rede Municipal de Congonhas e atua atualmente, né, na Escola Micael Pereira de Souza. E aí, voltando aos 300 anos deste belíssimo material que depois vai ser colocado aí para vocês, muito bonito material, um material rico, uma apostila com uma identidade local, mas também regional. E aí a gente reporta
a historicidade de Congonhas. E eu gostaria de deixar registrado aqui que nós temos a educação patrimonial, se não me engano, desde 2008 nas matrizes curriculares, consolidadas agora com uma necessidade específica de legislação que nós temos a nível municipal, mas já existia e desenvolvíamos muito bom trabalhos, tanto patrimonial material, quanto material patrimonial e material. E vocês, eu acho que agora a fala é de vocês. A primeira pergunta, o que levou a vocês fazerem esse material tão detalhado, tão rico para os seus alunos? Cida, a proposta, né, boa tarde a todo mundo primeiro, né? A proposta veio com os 300 anos de Minas, e eu e Roseli, sabendo que na BNCC, né, na Base Nacional Curricular, Comum Curricular, e no currículo de Minas Gerais, contempla a gente estudar o município no terceiro ano, né, na série do terceiro ano. E aí não tinha como a gente falar de Minas e não falar de Congonhas. Né? A história de Minas, ela se faz dentro da cidade de Congonhas também. Então, aí a gente viu essa oportunidade de desenvolver esse trabalho, né? Trabalhando aí o tema Congonhas nos 300 anos de Minas, né? Que é impossível a gente estar relatando os 300 anos de Minas Gerais sem falar de Congonhas, da importância que Congonhas tem para Minas Gerais. Muito bem, agora, Roseli, e você? A ideia surgiu durante a reunião, que foi apresentado para a gente o trabalho que o Estado estava fazendo dos 300 anos, e a gente viu a possibilidade de trabalhar Congonhas, não deixando de abordar um pouquinho da história de Minas, já que o trabalho em Minas Gerais está sendo feito em cima dos 300 anos de Minas. Nós iniciamos o trabalho falando um pouquinho de Minas, introduzindo, e trabalhar Congonhas, porque é o que é proposto para o terceiro ano, não é? E durante a reunião também me veio na lembrança aquele livro, aquele projeto que foi trabalhado em Congonhas, Congonhas, a cidade da gente, e na mesma hora a gente pensou, dá para a gente fazer um trabalho conciliando com esse livro, que por sinal é muito bom. Você lembrou muito bem, Roseli, o livro que nós também lançamos na Flick, né, na entrega do livro foi em 2018, nós entregamos a cidade da gente, e como que houve um resgate de histórias, né, de personagens locais, né, de coisas, e de coisas também, pessoas, fatos e contextos históricos. E eu fiquei encantada como que nós tivemos também o apoio da comunidade, das pessoas parentes, por exemplo, de histórias antigas que vieram e relataram por que tem esse ditado, por que essa pessoa era importante, por que um casario tem todo um contexto histórico. E aí reforça a nossa matriz curricular como componente curricular, não só a educação patrimonial, mas o ambiental. Mas não só o ambiental, né, estrutural, mas o ambiental também das relações, porque ela também está inserida dentro de um contexto patrimonial. E eu vi na primeira página aqui de vocês a ênfase que vocês dão aos bandeirantes, né, que chegaram em Minas e descobriram Sim. o minério, descobriram que a terra era rica, como também os bandeirantes descobriram a nossa plantazinha Congonha. Querem falar alguma coisa a respeito desse processo? Sim, nós quisemos iniciar falando dos bandeirantes, para quando a gente entrasse na história de Congonhas, falando do Feliciano Mendes, os alunos já soubessem quem foram os bandeirantes, que foram os primeiros que chegaram aqui, em busca de que eles estavam, né, desbravando as matas. A gente achou interessante fazer essa introdução, para quando a gente entrasse na história de Congonhas com o Feliciano Mendes, eles entendessem por que o Feliciano Mendes veio para a nossa região de Congonhas. Jamília, alguma consideração? Não, eu acho que o Roseli falou muito bem a respeito disso, né?
é o início da história, né? Então não tem como a gente começar no início mesmo, né? O aluno ele tem essa necessidade de entender. E é prazeroso para a gente, quando a gente vê durante as aulas, né, desse material, a participação deles, a curiosidade. Então, isso instiga eles também. Eu acho que é muito importante. Eu acho que foi muito bem colocado isso pela Roseli. E aí a gente vai se reportar lá no que eu achei muito interessante também, a Estrada Real, o caminhozinho que nós temos da Estrada Real, transitando aqui no que se diz respeito ao transporte, né, e a exploração do ouro e do minério. E aí consolidando então para que se tivesse a chamada Estrada Real. Algum caso pitoresco foi relatado, porque eu vejo que vocês citam aqui que uma fonte de pesquisa para o nosso aluno seriam as páginas 12 a 15, em que vocês trabalham essa questão da Estrada Real. Essas páginas é do livro, né, Roseli, Congonhas, a cidade da gente. Esse livro é um material riquíssimo para a cidade de Congonhas, porque ele vem de uma forma prazerosa e lúdica contar a nossa história. Foi o que você falou, o resgate até mesmo né, da nossa história mesmo. A gente vê assim, ali a alma do aluno que pesquisou, que trabalhou, do professor, ou do familiar, ou da pessoa que colaborou com ele. Ele conta a história de Congonhas de uma maneira prazerosa, né, com belas ilustrações também, que é inegável, um livro assim de grande qualidade. E eu acho assim que esse material riquíssimo, ele só tem a agregar para o nosso aluno mesmo, né? Ele só veio para agregar. E a gente percebe muito bem que a escola Dr. Antônio Moreira de Souza e Silva também elaborou, a turma do terceiro ano, um cordel que eu acho muito interessante que seja colocado aqui no canal, porque ele é muito extenso, né? Eu acho que vai ficar uma leitura gostosa de ser feita. E aí foram qual de vocês é que trabalhou o cordel, ou foi um outro professor? Como que foi esse canal para se chegar no cordel que foi feito em 2017, né, pelos alunos da escola Dr. Antônio? É o Emanuel, o Felipe, sim, o Gustavo, o Marcelo, o Marco Aurélio e o Pedro. Sim, eu era professora deles na época. Sim. E nós estávamos trabalhando os gêneros literários, fazendo um trabalho com o cordel. Ao mesmo tempo, veio um livro para a escola para nós trabalharmos a história de Congonhas, já que estava na grade curricular, e foi enviado para a nossa escola um livro, e eu fui contar a história para eles do livro. E conversando com eles, a gente pensou, eles estavam gostando demais dos cordéis, das histórias que eram contadas nos cordéis, eles estavam muito empolgados. E surgiu a ideia deles, vamos fazer um cordel da história de Congonhas também? E aí nós fizemos. Eu li o livro para eles, nós fomos fazendo resumo e depois nós planejamos o cordel. E eles adoraram mesmo, assim, ficou gravado na memória deles a história, todos eles sabem contar a história toda de Congonhas por causa desse trabalho através do cordel. Eles sabem o cordel de cor, hoje eles já não estão mais na nossa escola. Eles já foram para o 6º ano, lá é só até o 5º ano, mas quando a gente encontra com eles e pergunta o cordel, eles sabem falar o cordel praticamente todo. E eles gostaram demais e foi uma forma que eu encontrei de trabalhar a história de Congonhas com eles de uma forma mais lúdica. E aí, quando a gente pensou nesse trabalho da história de Congonhas, eu passei o cordel para a Jamile gostou demais e falou, olha, nós vamos iniciar a história de Congonhas com ele para despertar o interesse dos alunos. Outra coisa, parabéns, é isso que eu digo. Eu fiquei apaixonada com o cordel. Pois é, exatamente, é isso que é o papel do professor, né? O aluno se sentir motivado a fazer algo, mas a partir do que é real e concreto, ou seja, identificando a cidade, identificando os valores da cidade,
descobrindo novos valores. Eles também se projetam como novos valores na construção de uma identidade através do cordel. Então, esses alunos que eu acabei de ler o nome ficaram eternizados, né? A primeira obra deles, junto com a professora Roseli, mas agregada à valorização que a Jamile passa aqui também. Eu acho que essa linha que vai se construindo, que vai se emendando, forma-se correntes, e essa corrente que é importante no processo ensino-aprendizagem. Outra coisa que eu gostei muito e que as pessoas não podem deixar de ver dentro deste documentário que vocês fizeram, deste livro que vocês fizeram, eu pretendo que isso seja produzido como livro, sim, né? O tempo está pouco, mas a gente pode deixar para a equipe de transição, que já tivemos algum contato com eles, e eles estão imbuídos dentro deste propósito, a linha do tempo. Essa linha do tempo que começa lá em 1697, com a construção da igreja, com a conclusão da construção da igreja do Rosário, e finaliza em 2006 com a inauguração do Cefet, que hoje é o Instituto Federal de Minas Gerais, e outras coisas que já foram construídas a nível social também, não só educacional, a consolidação pela Rede Globo em 2005 da imagem de Minas, propagando e divulgando, e a história do Feliciano Mendes. O que eu acho muito interessante na cidade de Congonhas, e eu queria que vocês falassem mais isso sobre a diversidade religiosa. Ela teve todo um contexto que nasceu dentro da religiosidade, né? Fazendo votos e depois Feliciano Mendes chegando e querendo concluir pela cura da doença que ele tinha, ele esmolar. Eu tive o privilégio de carregar, né, esse oratório quando o Padre Rocha liberou para que ele ficasse exposto no museu, e depois vocês verão a foto aí, tanto do Feliciano Mendes, simbolizado, trazendo isso que está lá no nosso museu de Congonhas, como, por exemplo, a valorização da fé. E hoje nós temos em Congonhas não só a religião católica, temos a protestante, temos a espírita, temos a adventista, né? Nós temos várias religiões e elas se comungam tranquilamente dentro desse processo. Mas tudo se iniciou como religião mesmo a partir do ato do Feliciano Mendes. Vocês gostariam de falar alguma coisa a respeito disso? Muito bem ilustrado, eu não sei aqui quem é que foi a ilustração, não tem o nome, mas as igrejas, os profetas, todos eles muito bem ilustrados. Palavra com vocês. A linha do tempo, a gente tentou utilizar uma linguagem dentro do que o nosso aluno ia entender do terceiro ano. Então, a gente teve essa preocupação, né? A gente sabe que não tem um dado exato de quando foi concluída a Igreja do Rosário, por exemplo, mas ela é próxima, né? Lá no livro traz aproximadamente, para facilitar esse entendimento do nosso aluno, a gente padronizou essa linha do tempo. E aí é o que você falou, ela começa lá na conclusão da Igreja do Rosário e ela vem até a inauguração do museu em 2015. E o interessante, quando a gente trabalha ela, igual, por exemplo, em 1913, que fala o início da operação da mina de Casa de Pedra, hoje CSN, os nossos alunos falam assim, o meu pai trabalha na CSN, a minha mãe trabalha na CSN, né? O meu avô trabalhou na CSN. Então, como que eles se veem dentro dessa linha do tempo, né? Como que a gente resgata a nossa história, a história desse aluno que mesmo ele ainda não era vivo lá naquela época, mas assim, o avô trabalhou, o bisavô trabalhou, ou o pai trabalha, né? Como que a gente conseguiu resgatar dentro dessa linha do tempo a história pessoal desse aluno também, né? Em relação às ilustrações que você falou, esse material foi um material que teve pela Fundação CSN, né? Que foi divulgado em 2016, está aí nas nossas relações bibliográficas, e a partir desse material, que é um material também muito rico, a gente conseguiu elaborar o material que hoje a gente tem em mãos. Muito bom mesmo. E outra coisa... nós já tínhamos. Pode falar.
nós já tínhamos falado sobre o Feliciano Mendes no cordel, mas nós achamos interessante colocar a história dele em quadrinhos também, tanto a história dele quanto do Aleijadinho, para despertar mais interesse nos alunos, para eles sentirem mais vontade de ler, de viver aquela história, né? Aí a gente tentou sempre levar a história para o lado lúdico, para não ficar um trabalho cansativo, só de leitura. Tem imagens também, coisas que eles gostam, que são as histórias em quadrinhos. E vocês fizeram muito bem. E nessa linha aí das histórias... Pode falar. Nas histórias em quadrinhos, aí a gente volta no livro Congonhas da Cidade da Gente, pede eles para consultar, né, para ler lá a respeito de personalidades de Congonhas. Tem como, por exemplo, Tia Vicky, né, que foi uma grande personalidade aqui na história de Congonhas cultural, né, eu lembro de crianças assim, a Semana Santa, os balés, então assim, isso é importante, isso é resgatar a história. E dentro, o Luciomar, que é um excelente escultor aqui nosso, né, então assim, para eles verem outras personalidades também, né, e dentro dessas personalidades a proposta era o quê? Eles escolherem uma personalidade e fazer, baseado nessas duas histórias em quadrinho, uma história em quadrinho também dessas personalidades. Então a gente sempre teve esse cuidado de estar trabalhando lúdico, né, o que é prazeroso para eles. Eu acho que foi uma boa estratégia, uma boa metodologia, né, e um recurso apropriado, que é o recurso palpável, né, que é da realidade existencial deste aluno. Quando você fala de CSN, nós não podemos excluir o papel importante que a Companhia Siderúrgica Nacional exerceu e exerce no nosso município. Ainda que tenha os problemas oriundos de barragem, ela está sendo contextualizada de alguma forma também, numa formação cidadã e consciente, não de revolta, mas pelo contrário, de formação consciente do seu papel enquanto cidadão e da importância que a empresa tem enquanto emprego, enquanto utilização dos recursos. E isso também faz refletir, né? E não ver nenhum como inimigo, mas como busca de alternativas de qualidade de vida. Isso também é muito interessante. A outra questão também, que aí vocês me lembraram, foi em 2018, quando nós fizemos a reprodução do Jubileu de Congonhas na praça, né? Que foi realmente o trabalho, teve empresa, teve lojinha, teve aspecto religioso, teve aspecto do comércio, a exploração do comércio. Então a gente uniu o sagrado, a festa e o profano, né? Então, e o aluno percebeu isso com muita clareza. E vocês tiveram um papel importantíssimo. Quando eu falo vocês, todos os professores desenvolveram um trabalho ao longo dos anos, de 2018, e consolidamos uma apresentação a ponto da população pedir para repetir no ano seguinte, que fizesse um jubileu educacional como nós fizemos. Vocês querem falar alguma coisa desse resgate do jubileu dentro do profano, da festa, do religioso, do econômico, alguma coisa aqui? Porque vocês estão falando muito também a respeito do que é o valor imaterial, que no caso é a fé, né? Que é uma coisa enraizada, mas que cada um tem uma, mas que é o diferencial anual no mês de setembro em Congonhas. Sim, nós abordamos mais à frente também, dentro das festividades, a gente fala sobre o jubileu também. A gente teve esse cuidado também de mostrar que não é só uma festa religiosa, que tem toda uma história, que é um acontecimento para a cidade de Congonhas, não é? Esse jubileu que a gente fez lá na praça foi muito bom mesmo, eu tenho ótimas lembranças dele. Assim, se pudesse fazer todos os anos, foi excelente, foi muito bom mesmo. E mais à frente a gente fala um pouco do jubileu, a gente fala das festividades. Como a gente não poderia falar detalhadamente de cada festividade, nós falamos do jubileu e falamos também do Festival da Quitanda mais detalhadamente à frente, e citamos as outras festividades também. Mas o jubileu é muito importante, não é? Sim, o jubileu ele traz um contexto
diferenciado. Além de... Pode falar. Parou. Então eu vou retomar aqui. É a questão, quando você falou, Roseli, do Festival da Quitanda, que também é uma apropriação das habilidades, da culinária de Congonhas, né, do que é específico, isso é muito interessante. Nós falamos, aí vocês também apontam aqui, entre muitos, né, mas vocês deram ênfase, Festival de Inverno, Semana de Museus, que a educação participa ativamente, sim. A Folia de Reis, né, que é muito interessante e é também bem enraizada, a Semana Santa, como já disse a Jamile, que ficava lembrando das figuras da Tia Vi, que hoje é o Zezeca com toda a sua equipe, com o grupo de teatro. Nós temos também a Festa Literária de Congonhas, que foi criada por nós, né? E ela, 2014, e agora ela consolidou-se como uma festa literária que abrange toda a comunidade, não só mesmo o meio educacional. A Semana do Aleijadinho, o Natal Luz. Então, o circuito dos museus, nós temos aí o Museu da Imagem e da Memória, que também não ficou esquecido nesse processo, o Museu de Congonhas, o Museu de Mineralogia. Então, Congonhas é uma cidade rica, a Romaria, que foi recém-inaugurada, dentro de um contexto, né, de 25 anos atrás, isso é muito, muito bom. O Parque da Cachoeira, vocês também deram, né? O que são os minerais, o que são as nossas flores e árvores típicas da região, né? O espaço da CSN, a poeira de Congonhas, tudo isso muito concentrado dentro do trabalho de vocês. E vocês finalizam com curiosidades e atividades a serem feitas e, obviamente, com a referência bibliográfica. Eu gostaria aqui muito de passar para vocês, finalizando, deixar a fala com vocês primeiro, porque eu gostaria de encerrar depois com os profetas no templo, né? Porque já que os profetas e a igreja é a imagem de Minas, e eles estão, não é apenas só a igreja, os profetas, o Ado, eles estão localizados no alto lá do bairro da Basílica, e tem todo um contexto harmônico existente. Eu atrevidamente fiz um poema em 2015 em homenagem a estes profetas e aquele santuário. Mas eu só queria ressaltar também que vocês fizeram um trabalho muito bom dentro da educação patrimonial, que foi os 80 anos de emancipação política. E nós também tivemos livros produzidos com apoio da editora Positivo, né? Então, acho que isso é muito interessante também, artigos muito interessantes com os nossos alunos do 1º ao 5º. Com a palavra a vocês agora. Primeiramente, igual eu falei no início, falar de Minas sem falar de Congonhas é impossível, né? Congonhas é uma cidade riquíssima historicamente, culturalmente e economicamente para o estado de Minas Gerais, né? O que você falou, nós temos a necessidade das minerações e não podemos deixar também de falar do meio ambiente, né? O Parque da Cachoeira, que é lindo, que é maravilhoso, né? O que a gente tem ambiental aqui dentro da nossa cidade também. Então, assim, a gente quis retratar a importância de tudo e como que é importante isso também comungar, né? Eu acho que a gente tem que ter essa comunhão. A gente precisa de todos os aspectos que a gente tem aqui. Então, assim, quando a gente pensou em criar o material, a gente sempre falava, será que o nosso aluno vai entender? Está na linguagem do nosso aluno? Né? Ele é o nosso maior patrimônio como professor, o nosso aluno é o nosso maior patrimônio. Então, assim, é a questão mesmo de identificar nele o futuro, né? Eu acho, assim, de reconhecer a riqueza que a cidade traz, de conhecer a importância de preservar esse patrimônio que a gente tem, né? E eu nasci em Congonhas, a minha história se faz em Congonhas, mas Roseli, por exemplo, mesmo sendo de outra cidade, ela é professora na cidade de Congonhas, então a história dela também se faz em Congonhas, né?
A cidade é uma cidade acolhedora, né? Ela acolhe outras pessoas que vêm trabalhar. Então, assim, ela passa na vida de muita gente. Então, a gente tem que guardar isso mesmo, assim. Então, Você falou... essa importância que Congonhas representa aí para Minas, para o Brasil e para o mundo. Exatamente. Você falou uma coisa muito certa. Nós temos muitos professores da cidade, mas temos um bom número de professores também de fora. E a posição que a Roseli fez, ela mostra muito aí um engajamento, uma valorização do local onde ela trabalha e do contexto histórico. A gente só tem a agradecer a vocês. Roseli, quer falar alguma coisa? Sim, eu nasci em Congonhas, né? Assim, desde pequena eu tenho aquele orgulho de falar, porque meus documentos são minha naturalidade de Congonhas, aí minha irmã também nasceu, da minha irmã não era, e assim, eu sempre tive esse orgulho de falar. E para mim foi muito bom quando eu passei no concurso e fui trabalhar, e fui muito bem acolhida, adoro trabalhar aí, gosto muito. É só porque eu tenho minha casa, minha residência aqui, desde pequeno sempre morei nessa casa que atualmente eu moro. Para mim, assim, não pretendo sair da cidade, mas trabalhar em Congonhas para mim é ótimo. Eu sempre falo, adoro. As pessoas perguntam, não seria mais fácil trabalhar na sua cidade? Eu falo, não, eu adoro trabalhar em Congonhas. Assim, eu trabalho com gosto, com prazer. Gosto muito das crianças de lá, gosto muito das pessoas daí, né? Das crianças e das pessoas daí que me acolheram muito bem. E para mim, eu falo com orgulho de Congonhas, quando eu tenho que falar a história de Congonhas, quando eu tenho que citar, eu falo com orgulho quando eu vou em outro estado, falo em Congonhas. Você já viu a imagem de Congonhas, a cidade dos profetas? Tenho muito orgulho de falar isso, sabe? E a gente quis passar todo esse nosso amor por Congonhas nesse trabalho, falando desde o início até hoje a importância de Congonhas na mineração, e a gente termina falando sobre isso. A mineração, hoje a gente ainda tem uma grande riqueza em Congonhas, que é a mineração, que Congonhas ainda é reconhecida mundialmente, fala lá no Cordel e fala nesse trabalho também. A importância de Congonhas não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? Ótimo. Eu agora dando encerramento aqui para essa atividade, e é claro que ela continua, porque nós vamos ter a leitura do Cordel, feito por um aluno, né? E vamos ter também o poema, Os Profetas no Templo, finalizando com a imagem de Minas, que é toda a igreja com seu entorno, o adro e os profetas. E aí eu agradeço imensamente a vocês pelo carinho, pela dedicação, e agradecendo a vocês, eu estendo todo o agradecimento à equipe de todas as escolas, aqui é de todas as escolas, porque vocês professores, essa palavra está um pouco cansativa agora, mas repetitiva, aliás, mas a verdade é essa. Nós tivemos que nos reinventar e os professores mostraram quão dedicados e quão inovadores vocês são. Os pedagogos, os laboratoristas, a equipe pedagógica da escola, a gestão, a cantineira, faxineira, todos agregaram um tijolinho na construção dessa atividade que não foi presencial, mas que tornou-se um elo entre escola e família. Família, aluno, professores, disciplina, conteúdo, componente curricular, e de modo que, chegando até as famílias de alguma forma, nós percebemos também como que os professores estão, além de sua dedicação, sendo também reconhecidos como os grandes atores neste processo, que jamais serão substituídos por qualquer máquina existente. E nesses 300 anos de Minas Gerais, contemplado no dia 2 de dezembro, mas que o nosso aluno receberá o material todo no dia 10 ou 11, eu me esqueci a data, acho que é 10, não é isso? 10 de dezembro agora, consolidando
com a história de Congonhas, com esse material rico que vocês produziram, o meu reconhecimento e o meu agradecimento a todos vocês. Parabenizando a vocês, agradecendo a vocês, eu agradeço a toda a equipe escolar, que de uma forma ou de outra agregaram, fizeram diferente, chegaram até o nosso aluno com o detalhe: amor à educação, amor à nossa cidade, amor à nossa terra e respeito ao nosso aluno. Um beijo para vocês, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu também. Então vamos encerrar. Fico o meu agradecimento, muito obrigada. Aproveitando, Ciro, o momento, você falou do poema, que também vai fazer parte da FLIC. Tem um trabalho também sobre o Dom Silvério, que é uma história em quadrinhos sobre o Dom Silvério. A gente não teve como colocar nesse aqui, mas é um trabalho desenvolvido também que resgata a história. Eu fiz com esses mesmos alunos que fizeram o cordel. É um trabalho que eu acho que vai ser muito bom também. Então já está aqui com a equipe que vai colocar também no canal do YouTube. Por isso que a gente conseguiu aí mais de 1.000 inscritos, porque aí nós podemos colocar todo este material. Mais uma vez, muito obrigada. Ele estará presente também, tá?